Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tenho a presença dele aqui, o meu edificante, Bruno Moser. E aqui à minha frente tem ele, o iluminado Lucas Verão, para mais um episódio do nosso Papo de Ciência. Mais um episódio, não é, Lucas? Exatamente, episódio muito bom. É. Nossa conversa foi, cara, muito... Ó, não vou nem falar. Fica aí o mistério por enquanto, porque esse episódio aqui tá marcado pra história do Papo Ciência. Esse tá naquele de favoritar, assim, ó. Exatamente, né? Exatamente. Mas, ó, antes de começar aqui, vamos pro nosso giro de notícias. Bora. Vamos lá para as nossas notícias, Bruno? O que você trouxe pra gente aí na sua pescaria digital, Lucas Verão? Se prepare, ó. A primeira notícia: sonda detecta sinais de depósito de gelo gigante sob o Equador de Marte. Marte tem Equador, claro. Equador, a linha do meio, né? Exatamente. A linha do meio do Equador. Pensei que era o país Equador. Não, eles não foram pra lá ainda. Não. Olha só, a sonda Mars Express encontrou indícios de camadas de água congeladas se estendendo vários quilômetros abaixo da superfície de Marte. Uau! O depósito descoberto marca a maior quantidade de água já encontrada no Equador do planeta vermelho. Por que o Equador é importante, né? Essa é a minha pergunta agora. Porque já tinham encontrado nos polos. Exato, que é mais óbvio. Só que os polos são muito frios também. Exato. Então, pra uma missão humana tripulada pra Marte, não é muito interessante você ficar no polo, que é um lugar muito frio. Já no Equador, entendeu? Hein? Aí o negócio fica mais interessante, olha só. Se derretida, essa água aprisionada na formação Medusae fossae, olha, chutando aqui porque tá escrito em latim, tá bom, cobriria todo o planeta de Marte com uma camada de 1,5 a 2,7 metros de profundidade. Se você pegar esse gelo e derreter em toda a Marte, assim, cobre ela inteira. Exatamente. O que seria suficiente pra encher o Mar Vermelho aqui da Terra. Uau, mas pera aí, calma aí. A gente tem ali... Tudo de gelo. A gente tem ali uma quantidade de... A atmosfera de Marte é muito, muito levinha, né? Muito rarefeita, né? Se colocar essa 7 metros de água lá, vai tudo embora, não vai não, será? Evaporar? Não, vai seguir, vai embora pra o... Pro espaço? Não, acho que não. É? Acho que não. Na verdade, a água acho que não fica em estado líquido lá. Enfim, agora a gente vai ter que perguntar pra um físico. Você que é físico, você sabe aí se a água em estado natural, ela fica em Marte ou por não ter pressão, ela vai virar outra sólida, vai virar outra coisa, vai virar gás, sei lá, tá ligado? Então aí verdade, eu já não sei. Aí é demais pra minha mera capacidade de apresentador do Papo de Ciência. Estamos aqui chutando. Precisamos de um convidado, um astrônomo aqui. Chutando absurdamente as coisas, né? Mas enfim, se você derreter ela, virar líquido e botar na Terra, é equivalente ao Mar Vermelho. É muita água, hein, Lucas? Muita água, Carol. Colin Wilson, cientista da Mars Express, disse: quanto tempo atrás esses depósitos de gelo se formaram e como era Marte naquela época? Se confirmados como gelo de água, esses depósitos maciços mudariam nossa compreensão da história climática de Marte. Qualquer reservatório de água antigo seria um alvo fascinante para a exploração humana ou robótica. Já pensou se você pega um negócio desse de água aí, você descongela, tem um trem lá grudado lá? Não, mas na verdade é bem possível que tenha um trem, só que um microtrem, né? Ou uma bactéria, um negócio assim, mas precisa de água assim, pra né? viver. E nesses lugares de água são onde é mais possível você encontrar vida fora da Terra. Só que seres micro, né? Nada mas muito... isso é sensacional. Você pega lá mamute, você acha? Um caramujão grandão. Caramujão. Marciano. É, muito bom. Mas bora pra nossa próxima notícia aqui. Maravilha. Que um chiclete de 9.700 anos revela dieta de adolescentes na Idade da Pedra. Ah, não, Lucas, peraí. Como? Peraí. Como? Não, peraí, lê isso aí pra gente ler. Vamos lá, porque entenderam a dieta, vamos lá. Os pesquisadores conduziram uma nova análise em um chiclete mastigado por adolescentes há cerca de 9.700 anos atrás, na Idade da Pedra. Que isso? A resina mastigada estava junto de restos de ferramentas de pedra no sítio arqueológico de Huseby Klev, na ilha sueca de Orust. Espero ter falado certo. Duolingo aí tá funcionando. A equipe internacional de pesquisadores identificou diferentes elementos presentes na mistura de DNA de 3 pedaços da goma de mascar mesolítica. A nova análise sugere que os jovens mastigaram resina para produzir cola, logo após se alimentarem de truta, veado e também avelãs. Como é que eles sabem? Como é que eles sabem que estavam se alimentando disso? Pois é. Os adolescentes faziam parte de um grupo de pessoas que acompanhavam na costa oeste da Escandinávia, ao norte do que é hoje Göteborg.
Uma garota do grupo tinha... Isso aqui foi o que mais me quebrou. Peraí, é muita informação. 9.700 anos atrás. É muita informação. Eles não estão chutando, tá? Uhum. Uma garota do grupo tinha problemas bucais. Os cientistas acreditam que ela sofria de periodontite, uma infecção grave nas gengivas que pode levar à perda de dentes e ossos. Isso fazia com que a jovem tivesse dificuldades para comer carne de veado, bem como para mastigar a resina. Então, eu falei tudo isso, né? A galera fez como isso? Foi chute? Foi psicografado? Como é que eles sabem que tudo isso aconteceu? Agora vem a parada. Há uma riqueza de sequências de DNA na goma mastigada ali do sítio arqueológico. E nelas encontramos tanto as bactérias que sabemos estar relacionadas à periodontite, quanto DNA de plantas e animais que eles tinham mastigado anteriormente, disse o coordenador do trabalho, Emran Kirdok. Pera aí, mas calma aí. Essa goma aí tá parecendo aquela goma do Willy Wonka lá, que não perde sabor nunca. Como que esse negócio guardou por 9.000 anos o... DNA, cara. DNA ficou incrustado ali, e aí eles analisaram e falaram, esse DNA não é da goma, é de outra coisa. O que é essa outra coisa? Primeiro, bactéria que tá comum em periodontite, não sei o que. Se alguém mastigou, tá ali. Segundo, restos de comida de avelã, restos de comida de veado, restos de comida de truta. E aí você consegue entender a dieta de alguém há 9.700 anos atrás. Já pensou se é só um chiclete de 10 anos atrás? Não. A gente tá falando de gente que pesquisa de forma absurda. Eu acho que você confundir 9.700 anos com 10 anos é diferente. É diferente, né? É diferente. Mas olha, parabéns, hein? Que trabalho de... E é uma mistura, né? É arqueologia com DNA. É investigação, é um trabalho de investigação, né? Mais do que de pesquisa, né? Muito bom, né, cara? Que sensacional isso, hein, Lucas? É, tecnologia. Tecnologia e ciência. Estamos agora aqui com a professora Paula Helena Santa Rita. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A Paula Helena Santa Rita é graduada em Ciências Biológicas e Medicina Veterinária pela UCDB, mestre em Ciência Animal pela UFMS, doutora em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária pela UCDB. Atualmente é coordenadora do Biotério e docente dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia na UCDB. Preside as comissões estaduais de Animais Silvestres e Meio Ambiente e Medicina Veterinária de Desastres do CRMV-MS. É membro da Comissão Federal de Desastres em Massa do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Coordenadora operacional do Grupo de Resgate Técnico de Animais do Pantanal, o GRETAP-MS, e tem experiência na área de zoologia com ênfase em herpetologia, atuando principalmente nos seguintes temas: animais peçonhentos e manejo e sanidades de fauna silvestre. Seja bem-vinda, professora. Nossa, com um currículo desse... currículo... A gente tem que começar com uma pergunta boa. Qual que é a pergunta boa que você começa? Eu já quero começar com aquela pergunta porque assim... um currículo desse merece essa pergunta. Vamos lá, pra começar com tudo, eu quero saber a pergunta importante, né? A gente gosta de começar com a pergunta importante aqui, né, Breno? Só aquela pergunta importante. Você tem algum animalzinho em casa também? Tenho. Tem? O que você tem nessa casa? Eu tenho a Gaia e o Picolino. Picolino é muito bom. Picolino é de onde esse nome? Picolino... É italiano? É italiano. Italiano, né? Que é um gato. Um gato. E uma cachorra. E uma cachorrinha. Isso. É bom saber, né? Porque a gente vai falar sobre animais aqui hoje. E Impossível, né, Impossível não ter um em casa, um né, cara? É difícil, casa, é difícil não ter em casa. Já tive 7, mas agora eu só fiquei com a Gaia. Todos 7 ao mesmo tempo? Sim. Professora, eu tinha uma matilha. Grupo de Resgate Técnico Animal do Pantanal, GRETAP. Explica pra gente um pouquinho o que é esse grupo de resgate técnico. Bom, hoje o GRETAP é o primeiro grupo de resgate técnico animal homologado pelo governo do estado. Esse grupo surgiu em 2020 por conta da demanda do fogo e houve a necessidade de uma organização operacional, né? Vendo o que estava acontecendo no Mato Grosso, nós, como veterinários, eu presidia a Comissão Estadual de Animais Silvestres dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Começamos a articular as instituições que poderiam dar esse aporte para que as ações de resgate técnico acontecesse de forma ética, voltada ao bem-estar, né, animal, e dentro das leis vigentes dentro do estado. Por isso chama resgate técnico. Exatamente. Porque associa todos os conjuntos, né,
de normas. Inclusive, hoje a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que elenca essa organização para o resgate técnico animal. E também dentro do contexto técnico, que a ciência envolve os diferentes grupos animais. Então, porque o resgate, qualquer pessoa pode fazer. Você pode subir na árvore, tirar o gatinho da sua vizinha, que é um filhote, e subiu e não sabe descer. Né? Você pode tirar um animal recém-atropelado da pista. Tudo são formas de resgate. Você pode botar uma ave pro ninho. É um resgate. No entanto, existem técnicas, né, que otimizam o resgate e também otimizam a condição de sobrevida, assim como a gente já tem em vítimas humanas. Exato, né? Porque como a gente pensa numa vítima humana, a gente pode até ajudar a achar que está ajudando alguém em uma situação de emergência e tal, mas na verdade qualquer ação ou atitude ali diferente, você pode agravar a situação da pessoa e não prolongar a vida dela, né? Exatamente. Sim. Então, qualquer movimento errôneo, né, pode desencadear, ainda mais para animais silvestres, pode desencadear o processo para evolução para óbito. Então, a proposta que o MS vem encabeçando, inclusive, né, a nível nacional, é padronização operacional, envolvendo todas as equipes que diretamente estão ligados no contexto, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, né, e outros órgãos adjacentes. Eu quero pontuar duas coisas aqui. A primeira, quando a senhora falou da questão de 2020 das queimadas, a gente tá falando do Pantanal, né? Sim. Essa Cerrado é a primeira... Pantanal. Isso. A outra questão existem grupos técnicos dessa forma, com essa metodologia, em outros lugares do Brasil? Existem, né? Não grupos oficiais do Estado como o nosso é. O nosso foi o primeiro a ser homologado. Existem sim, inclusive dentro das academias. Né? Nós temos no interior de São Paulo, em Sorocaba, que é o GERTA, de uma universidade Uniso. E nós temos também o GRA-BH, que é da UniBH, e que é de Minas Gerais, Belo Horizonte. Esses grupos, eles atuam, né, academicamente, e também nós temos os que estão envolvidos em ONGs, por exemplo, e que também podem exercer aí a função do resgate. E esse resgate que vocês fazem, por exemplo, vamos pegar os animais silvestres aí, né, não um resgate do gatinho aqui dentro da cidade. Dá um exemplo aleatório. Tá, Queimadas do Pantanal, vocês encontraram lá uma onça, que foi um caso até que ficou meio famoso, mais recente aí. Ela vai para onde? Depois que vocês fazem o resgate, qual que é o processo aí? Então, qual que é o fluxograma do acontecimento. Né? Eu gostei disso. Quando a gente começa o processo, e a gente deve lembrar que IBAMA e IMASU são instituições que compõem o GRETAP. Então, todos os operacionais nossos, sejam os técnicos formados como veterinários, biólogos, zootecnistas, sejam os acadêmicos que estão vinculados aos grupos de treinamento, né, sejam os técnicos de campo, todos possuem autorização tanto do órgão federal, que é o IBAMA, quanto do órgão ambiental para manejo de fauna. Então, é algo que, assim, tem que se levar muito em consideração, porque muitas vezes a pessoa vai na boa vontade e acaba cometendo um crime ambiental. Né? Tem isso que lembrar ainda. Que crime manejo... ambiental não tem fiança não, né, professora? Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas... A nossa principal preocupação em 2020 era conter esse ímpeto de querer ajudar e acabar causando problemas. Entendi. Como nós tivemos, né, em 2020, uma equipe que veio voluntariamente, se prontificou em auxiliar, no entanto, fez a locação de um barco e se perdeu no Pantanal. Então, os bombeiros que estavam combatendo o incêndio florestal tiveram que se deslocar para tentar localizar esse grupo que estavam perdidos, Deu né? tudo certo, professora? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas, então, numa situação de desastre, isso acaba acontecendo. E aí perde-se o controle. Então, essa organização entre as instituições envolvidas, que envolve tanto
instituições públicas, privadas e do terceiro setor, contém esse tipo de ação. Então, o que acontece? Quando o técnico a equipe vai para o resgate, para qualquer ação de resgate técnico, o animal capturado, na verdade, ele é avaliado antes. Existe uma avaliação para ver se existe a necessidade de captura. Porque o resgate técnico animal de animais silvestres é diferente do resgate técnico animal de grandes e de pequenos animais, né? O animal silvestre, ele não quer ser resgatado. Você é uma ameaça, mesmo ele estando queimado, quebrado, lesionado, É pior ainda, né? Você já tá todo ferrado, ainda vem alguém em cima de você? Multitraumatizado. A presença humana agrava essa situação. Então, existe um monitoramento, existe todo um protocolo. A gente faz avaliação. Isso é no local já, então? Isso, já em loco. Entendi. Né? Fomos acionados, seja por um grupo de moradores, ou o acidente está acontecendo e a equipe já está de prontidão na região. E aí a gente faz a observação, a avaliação. Muitas vezes, vou dar o exemplo de um cervídeo. Muitas vezes uma lesão de queimadura, né? Que não atinja de forma significativa esse animal, que ponha o contexto fisiológico, a vida desse animal em risco, é muito mais estressante a tentativa de captura para um curativo, por exemplo, do que você deixar o quadro evoluir sob monitoramento. A característica, né, de reabilitação desses animais, de animal silvestre, é diferente do animal doméstico. Então, é feita essa avaliação sempre com pessoas técnicas, né? Principalmente quando a gente não tem alguém que é especialista naquele grupo animal, a gente busca, né? Essa informação ou a própria presença da pessoa no local que nos orienta. E aí, o animal precisa ser derrubado, capturado para avaliação ou até mesmo para deslocamento. Esse animal ele é deslocado de imediato, seja por terra, seja por ar ou seja por água, para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Entendi. Né? Então aí começa o segundo processo de reabilitação, que é feito único e exclusivamente pelos profissionais do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Legal. E é aqui em Campo Grande, no caso? Isso, que fica na capital. Professor, agora uma pergunta de leigo também, totalmente assim. Como é que o fogo pega esses animais? Por quê? Eu fico pensando assim, bom, pelo instinto, pelo cheiro, por essa coisa, quando o fogo começa, a tendência deles é se afastarem, né? Mas o fogo cerca, como é que acontece na prática? Depende das regiões, né? Nós tivemos 2 situações, por exemplo, no Parque Estadual da Nascente do Taquari, que é o Pente. Lá tem grandes canyons. Então, o vento mudava a direção do fogo a todo momento. Então, muitas vezes, acabava encurralando os animais. Entendi. Né? Na situação do Pantanal, também a gente teve 5 anos de seca muito intensa. Então, tinha muito material orgânico sob o solo. A gente tá falando disso de 2020, né? Isso. Tá. E aí, o que a gente teve? Esse fogo, ele tem uma velocidade incalculável. Tudo interfere nele. Vento, velocidade do vento, quantidade de vento, direção. Então, muitas vezes, o animal, ele foge, né? E acaba sendo cercado pelas chamas. Entendi. Literalmente, ele é consumido ali nesse cerco do fogo. E a outra situação, falando de Pantanal também, é o fogo de turfa. Aonde o fogo superficial passa muito rapidamente na vegetação e na parte de baixo forma um braseiro. Então, muitas vezes, né, o animal em fuga acaba entrando nessa área. Que já não tem mais fogo por cima. Exato. Mas não dá pra ver que... Exatamente. E aí, ele acaba tendo aí patas. Muitas vezes tem contra o animal com a parte do dorso toda íntegra e somente as 4 patinhas queimadas. Então, geralmente, são essas situações. Nossa, que coisa triste esse negócio, hein? É pesado. Papo de ciência. E esse ciclo do fogo que acontece no Pantanal, porque é um ciclo, né, professora? Sim. Vez ou outra, isso vai acontecer de formas naturais, mas pode ficar pior por ação humana.
O que as pessoas, a população, pode fazer para colaborar? Para ser a parte que colabora para diminuir isso? Então, Bruno, esse trabalho já vem sendo feito em várias regiões do Pantanal. 2020 realmente nos pegou no contrapé. Sabia-se que o fogo viria, mas não sabia-se que viria com a intensidade que veio. Sim. E hoje nós temos várias brigadas pantaneiras que foram formadas em diferentes regiões do Pantanal. Então 2020 foi um divisor, de uma certa forma. Sim, foi um grande divisor de águas para vários setores. Hoje também a gente tem, por exemplo, na região da Serra do Amolar, que é uma área de muito difícil acesso. Nós temos monitoramento por câmeras e equipamentos que captam calor em tempo real. Então, existe um monitoramento 24 horas. O Instituto Homem Pantaneiro, eles são responsáveis por essa ação e por esse monitoramento, principalmente. Então, a população pantaneira, né? Foram feitos muitos aceros. Que são aceros, professora? Aceros são a abertura no meio da mata para evitar a propagação do fogo. Então, formam corredores, né? Aonde são abertos com máquinas, geralmente. Então, também formam corredores de fuga para esses animais. Aí auxiliam muito na fuga. Aí fica livre de vegetação, Exato. Então dá uma segurada no fogo por um tempo, né? Exato. E aí dá tempo desses animais se deslocarem, principalmente a megafauna. Mas, infelizmente, qualquer foco de fogo no Pantanal, a microbiota vai embora. Sim, não tem né? como. E principalmente os répteis e anfíbios também se sucumbem. Fora a questão dos insetos. Então, a gente, querendo ou não, o impacto acontece. Esse ano nós tivemos um número menor de vítimas. Não houve, né, como 2020, aquele cálculo que saiu mundialmente conhecido de 17 milhões de vertebrados mortos pelo fogo. Um trabalho aí do professor Valfrido, da Embrapa Pantanal, com outros colaboradores. Envolveu muita gente esse trabalho. A equipe, inclusive, fez contagem de carcaças, né, para esse trabalho. 17 milhões, professora? 17 milhões de vertebrados. Não dá pra mensurar o que é essa perda, né? Em qualquer tipo de aspecto que você for colocar, não dá pra gente mensurar o que isso... Não é? A única coisa que se sabe é que o Pantanal jamais será o que ele foi um dia. Caramba. Uau. Né? Quando as pessoas falam, olha, ele tá regenerando, realmente, depois da primeira chuva, em 2020 ainda, deu uma garoa. No dia seguinte, a gente observava, inclusive, pequenos brotos, né? Sim, eu lembro. Aí todo mundo, a resiliência do Pantanal, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala nisso, porque muita coisa se perdeu, inclusive o banco de sementes, né? O fogo de turfa, a intensidade do fogo. Quando Então, a senhora fala banco de sementes, banco de tá sementes falando do próprio local. Ah, tá. Né? Se a planta morre, ela deixa semente, como pode ser que reserva brote de de volta, né? Ocorre a formação de um banco de sementes, né, nas áreas. Sim, no claro. entanto, por conta da vegetação presente, e isso foi perdido. Então, realmente, nós teremos o Pantanal tem uma outra cara. Ele veio, né, o verde volta. Muitas vezes você passa a observar a fauna novamente, mas tudo não é igual ao anterior, ao fogo. A senhora esteve lá? Inclusive, eu continuo, né? Eu não só estive, como eu continuo estando em incursões e monitoramento das áreas. Como é que foi? Como é que é chegar lá e ver uma terra arrasada, assim? Porque eu imagino que seja uma coisa de terra arrasada mesmo, né? Olha, Bruno, é bem complicado. Eu particularmente, eu não tinha preparo para ver o que eu vi. Tanto é que hoje a gente se preocupa muito com o contexto do psicológico, do socorrista, né? Das equipes que trabalham diretamente na situação. Foi terrível, terrível. Nós tivemos a situação na região do Pente, onde nós montamos um posto médico veterinário avançado. A gente conseguiu atender alguns animais, né? Mas ainda no Cerrado, os animais tiveram uma rota melhor de fuga. Nós atendemos animais queimados, mas eram queimaduras superficiais. A gente não encontrava tanta carcaça incinerada, cadáveres incinerados. No Pantanal, isso não aconteceu.
né? Os animais não tiveram essa oportunidade de fuga. Houve sim encurralamento por parte do fogo. E quando a gente chegou naquele cenário, quando eu desci do barco, primeira vez que eu cheguei na Serra do Amolar, eu já encontrei na pista de pouso, que era um dos pontos de acesso que a gente usava para sair para as trilhas. Eu não sei te falar quantos cadáveres empilhados. Nossa. Que o próprio pessoal do Preve Fogo, que são pessoas que estão acostumados a lidar com incêndios nas diferentes regiões do país, ele chegava e falava: a gente nunca viu tanto animal morto. Caramba. E era, assim, de pequeno roedor, de pequenos anfíbios a grandes mamíferos, né? Anta, cervos, aves, então... Aves também, professora? Répteis, sim, aves também. Muitos répteis. Eu que trabalho com esse grupo, foi muito complicado. Você chegar numa baía onde o fogo, literalmente, a água baixou tanto na baía que o fogo passou por cima da baía. Caramba. E aí você andava, teve uma pequena baía que eu contei 79 não só cadáveres, como vestígios, muitas vezes só a ossada, porque a carne foi incinerada, de serpentes. 79. 4 jabutis que tentaram se enterrar para escapar e foram incinerados dentro dos seus plastrões e cascos. E assim, jacaré também, muito jacaré morto, que não tinha o que ser feito, eles não tinham para onde ir, eles não conseguiram, né? Então é muito triste. Eu lembro que bem no começo eu falei: gente, nós temos que focar na diversidade, porque se a gente for focar dentro dos grupos, né, que cada membro da equipe trabalha, eu falei, eu nem estaria aqui, porque os meus já morreram todos. Então, na virada do ano de 2020 para 2021, quando a gente encontrou numa área, né, que tinha sido muito agredida pelo fogo, a gente observa de longe, eu falei, aquilo é uma movimentação, e eu estava com um aluno que era orientado meu, hoje ele já é veterinário, eu falei, aquilo é uma movimentação? Ele falou, sim, parece. E que aquela angústia de querer achar vida, ele saiu correndo e era um jabuti, que ele forrageava naquela região. Então, assim, ele estava coberto de cinzas, mas ele não estava queimado. E ver a reação dos meus alunos me marcou muito. Porque um jovem que ainda nem saiu da academia, ele se deparar com essa situação, a alegria deles. Eu estava com 4 alunos. Os 4, eles ajoelharam, né? Os 4 ajoelharam e começaram a chorar. E o que a gente faz, professora? O que a gente faz? Então, eu falei, realmente a emoção tomou conta. E aí, nós removemos esse animal do local. Fizemos a avaliação clínica desse animal, porque ele não tinha queimadura, mas ele poderia ter inalado fumaça ou qualquer coisa do tipo. É muito difícil você ver um jabuti tomar água. Esse jabuti, a hora que a gente colocou ele próximo, né? Porque ele obtém água, principalmente de outras formas, né? Através do alimento, etc. Quando a gente colocou ele próximo à água, ele foi para dentro da água. E aí, ele se alimentou, né? E ele foi recolocado numa área vegetada próxima àquela área, porque também a gente não tem essa autorização de deslocamento do animal. Existem trabalhos que mostram que os animais, quando você transloca, você reduz, inclusive, chance de sobrevida desses animais. Então, a gente teve muito cuidado, foi feito todo o registro, porque toda a ação operacional, ela está em relatório, então a gente entrega um relatório. Foi feito o georreferenciamento, tanto do ponto de avistamento quanto do ponto de translocamento do animal, que foi muito pequeno, não chegou a dar 500 metros, e colocamos ele de volta na área vegetada. Então esse dia, assim, foi muito marcante. Imagina. Né?
depois de tanta morte que a gente observou. Temos pessoas suficientes, ou esse é um processo ainda de ensinar essas pessoas, ter essa equipe para dar conta de outros eventos, pelo amor de Deus que não sejam parecidos com o de 2020, mas esses eventos sazonais aí do fogo no Pantanal, no Cerrado? As capacitações estão acontecendo, né? Hoje nós temos um grupo de resgate técnico animal dentro da Universidade Católica Dom Bosco, onde nós trabalhamos a formação desses meninos, desde a parte psicológica até a parte operacional. Então, daqui a pouco estão no mercado de trabalho, já podem atuar. Ainda como acadêmicos, eles também já participam, né, como estagiários das operações. Também temos um curso online totalmente gratuito, que está na plataforma do CRMVMS, e que qualquer pessoa que tem interesse em atuar na área do resgate técnico animal pode fazer. Ele é modular, tem prova ao término de cada módulo, né? Hoje ele é o primeiro do Brasil desse tipo a acontecer. Sim. Nós temos os cursos presenciais nos municípios de sistema de comando de incidentes voltado ao resgate técnico animal, que muitas pessoas realizam. Então o convite vai para a prefeitura da cidade, para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Para as pessoas das ONGs que têm interesse em auxiliar. Porque um incidente, existe um posto de comando, você entra dentro de uma cadeia de comando, então existe uma hierarquia, existe um momento que você pode entrar, um momento que você não pode entrar, porque é para salvaguardar também a vida dos socorristas. Sim. E aí a proposta é passar nos 79 municípios do nosso estado. Sensacional. Né? Hoje a gente está trabalhando em polos, então em 2023 a gente já capacitou um grande número de pessoas em diferentes municípios. E o nosso público é muito variado, desde militares do bombeiro, da PMA, como servidores públicos, como profissionais voluntários, né? Como agentes de técnicos de campo voluntários. Então, está acontecendo. A proposta é não ter essa necessidade, esse conhecimento não estar blocado na capital. Entendi. A gente tem que disseminar. A ideia é passar o conhecimento para quem tá perto desses Próximo, lugares também, né? Exatamente. Entendi. Então, as nossas equipes também têm treinamento marcado com as equipes do Preve Fogo, que eles vão nos capacitar, né, nessa parte, inclusive de auxiliar no combate, no controle das chamas, bem como a gente vai passar técnicas de resgate técnico animal, porque muitas vezes são eles que se deparam com o animal queimado. Isso, exato. São eles que se deparam com o animal encurralado e precisa fazer o afugentamento. Então, mostrar essa troca de conhecimento e essa disseminação ao longo de todo o Mato Grosso do Sul. Interferência. E se eu te disser que os dinossauros não foram totalmente extintos? É o quê? Você diria que é uma teoria da conspiração, tipo o homem não foi pra lua? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não, meu caro visualizador. Não são poucos os cientistas que afirmam categoricamente que as aves são o que restou da talvez maior dinastia animal que a gente já viu passar pela Terra, os dinossauros. E realmente são vários os pontos que justificam essa afirmação, não é nada de absurdo não. Será? O pescoço alongado, imóvel em forma de S, os pés com 3 dedos e só 2 deles se apoiam no chão para andar. As aves têm um osso peitoral chamado fúrcula, que também é encontrado nos fósseis de dinossauros já identificados até hoje. Existiam muitos dinossauros com penas, isso já também é bem catalogado pelas pesquisas científicas na área. Os pulmões e o coração são muito parecidos. A posição que o feto fica dentro do ovo também é muito parecida entre os dinossauros e as aves contemporâneas, e por aí vai. Eu não sabia. Vocês me falaram agora. Mas por que eles não foram extintos naquele meteoro famoso que extinguiu quase todos os dinossauros na época? Bom, obviamente não tem como ter uma conclusão científica sobre isso, mas alguns fatores ajudam a explicar essa resistência das aves até hoje. Primeiro porque os animais pequenos tiveram maior chance de sobreviver
no pós-meteoro. Eles precisam de menos alimentos para sobreviver, eles conseguem voar e fugir de situações adversas com mais agilidade, eles têm uma variedade de alimentação maior, podem comer frutas, sementes, minhocas. Então, as capacidades deles de sobreviverem foi muito maior do que os colegas gigantes deles, por exemplo. Então, as possibilidades de vida dos dinossauros pequenos e aqueles que voavam era muito maior do que os dinossauros gigantes que a gente está acostumado a ver nos filmes como Jurassic Park. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais enxerguei as aves da mesma forma e eu acho que vocês também não vão ver. Papo de ciência. Olha, Lucas, esse lance do aprendizagem é um bom gancho pra gente, não é não? Exatamente, então vamos agora para o nosso joguinho do dia, que é o Super Resgate Animal. Professor, é o seguinte, a gente hoje não é um jogo, Lucas. Não, é um jogo, é uma dinâmica. Hoje é uma prova. É verdade. Vai funcionar assim, professora. A senhora é a responsável técnica do nosso resgate animal de hoje e a gente tá se voluntariando. Então sabe o que vai acontecer? Vão aparecer alguns animais aqui e a gente vai falar assim, olha, vai resgatar dessa forma, dessa forma, dessa forma, e a senhora seja rígida se a gente tá fazendo certo ou não, tá bom? Vamos Eu lá? sou boa nisso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Lucas. Vamos pro primeiro? Vamos pro nosso primeiro fracasso. Vamos lá. Nosso primeiro é Não pensa assim. a A anta. anta, tapiros terrestres. Tapiros terrestres. Professor, então tá, vamos pensar aqui rapidamente. A gente tá numa situação de resgate dessa anta. Eu imagino assim, Lucas. Encontramos uma anta, ela tá desacordada. Tá desacordada, tá? Não tem nada que seja muito claro, mas ela tá desacordada. Chegamos ali, o que você faria? O que eu faria? O que eu faria era cutucar ela, ver se ela tá viva. Calma. Não O que pode? eu faria é o seguinte, não, se ela tá no meio de uma estrada, a gente tem que tirar de lá. Ah, no meio de uma estrada. Já sei o que eu entendi. faço. Pego um trator, Pega um trator, pego um cabo de aço, Ah. amarro nas duas patas dela, Ah. ergo ergue ela e e tira ela da estrada. Entendi. Tá certo, professor? Nota 10, professora? Negativo. Que isso, professor? Não? Reprovado. Reprovado. Eu quero saber onde você vai arrumar um trator no meio da estrada. É verdade. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Tá É tipo, eu pego o meu helicóptero. Exato. O Né? que a gente já fez de errado? Olha só, vocês se expuseram. É. Quando você vai pro meio da pista, existe a exposição. Uhum. Então, o primeiro passo é sinalizar o problema. Ok. Ótimo. Se vocês estão em duas pessoas, Era sua cada função um sinalizar. pro seu lado, sinalizando. Aham. Animal Aí, na pista. Animal na pista, Uhum. né? À medida que os carros vão parando, eu tenho a formação de um grupo de pessoas que aí sim eu posso pensar na questão de avaliação, de remoção do animal do local. Excelente. Entendi. Puxar pela pata. Negativo. Primeiro que, tá pensando bem aqui Nenhum agora, bicho, né? você também não pensa direito, Lucas. Ah. E se ela acorda do nada? Imagina uma anta dessa pra cima de nós, olhando a gente com raiva da gente. É. Quem já viu anta Ela é aí... agressiva, professora, quando precisa se defender ou não? Sim, qualquer animal, né? Mas assim, o quão agressiva eu ia dizer, né? Ela geralmente não apresenta comportamentos agressivos. A anta é um animal tranquilo. No entanto, quando provocado ou numa situação, né, de estresse, ela pode se voltar contra a pessoa mais próxima. Uma anta boa, assim, legal, pesa quanto? Uns 400 Tá, quilos. tranquilo. Vamos pro próximo, pelo amor de Deus, que Tranquilaço. eu, assim... 300 a 400. Tá bom, erramos a primeira, Eu tá acho bom. grande. Próxima do Tá, dia aqui, vamos lá. que é o cágado. Um cágado. Vamos pensar numa situação pro... Sugere uma situação pra gente, professora. A senhora que já tá com várias experiências aí pra gente... Vamos ver. Um ver se a gente animal acerta. preso dentro de um recipiente de metal que parecia uma lata e preso na tampa do bueiro. A tampa do bueiro. Puto, Um mas... bueiro eu acredito que o que aconteceu? Ah. Esse animal ele tava desnorteado por estar enroscado nesse recipiente de Sim. metal. Passou um carro que ergue essas tampas redondas de bueiro Aham. e prendeu. Ele prendeu o animal ali. Ah, como que... Olha a situação, ele ficou preso dentro desse recipiente com essa tampa que ergueu e caiu sobre esse recipiente de metal. Então ele ficou preso entre a tampa de bueiro dentro do recipiente. E O que agora, você faria? Bruno? Não. E agora, Bruno? Eu já errei naquela primeira. O que você faria agora? Olha, acho que a primeira coisa que eu ia fazer é tentar abrir a tampa. Que maravilha. Que, né? Não, mas você já errou, porque agora eu vou falar de novo. É. Sinaliza o lugar, Lucas. Primeiro de tudo.
Em vias sempre começa errado. públicas, sempre a sinalização é a primeira coisa. Sinalização é a primeira coisa. Esse caso era dentro da cidade? Sim, dentro da tá. cidade, em uma grande avenida aqui de Campo Grande. Então já comecei errado de novo, já não sinalizei. Depois que sinaliza, você dá uma olhada, avalia a situação pra ver se aquela tampa vai pressionar o animal. Então. Exato. Tô começando a entrar no Ou esquema, se hein? você abrir esse recipiente rolar pra dentro do bueiro. Ou ele Pode cair pra acontecer. dentro do bueiro também, né? Exato, porque ele tava Entendi. preso dentro do recipiente. Aí você vai tentar Aí salvar. você abre a tampa e o recipiente rola pra dentro do bueiro. E aí? E aí? Então, é tudo isso. Tem que observar tudo isso. Caramba. Nesse caso, professora, exato, assim, o que eu faço? Eu chamo ajuda, eu não mexo não, né? Melhor não. E geralmente você não tá com uma luva, né? São animais que A gente fazem esqueceu a luva em uso, cima da mesa. inclusive, do esgoto, das regiões né, insalubres do município. Aham. E aí o contato direto não é recomendado. Né? Mas você sinalizou, né? Você observou que o entorno tinha, por exemplo, galhos. Você pode puxar, né? Promover esse arrasto desse animal. E aí, se não for possível a remoção de forma direta de dentro desse recipiente metálico, e aí encaminhar pro CRAS, onde o pessoal Isso que eu ia perguntar, depois o animalzinho tá salvo. E aí, faz o que com ele? Aciona a Polícia Militar Ambiental, né? Ou a Guarda Municipal, se for aqui em Campo Grande. Então, sempre sinalizar. Se você vê que é um risco imediato, acione, né, as corporações para que isso possa ser resolvido da melhor forma. Voltando ao que a professora falou antes um pouquinho. Na ânsia de ajudar, assim como um acidente com um ser humano, às vezes na ânsia de ajudar você pode atrapalhar. Então, realmente, é melhor analisar primeiro, né, a situação antes de querer fazer alguma coisa nesse ímpeto de ajudar, né, professora? Nós tivemos um caso muito triste no interior do estado, há pouco tempo atrás. Um rapaz de 23 anos, que inclusive havia passado no concurso para bombeiro, né? Pai dele, bombeiro, ele trabalhando num posto de gasolina como frentista, visualizou um acidente na rodovia. Ele, no ímpeto de auxiliar, houve um outro acidente onde outro veículo bateu nesse rapaz. E o quadro dele evoluiu para óbito. Nossa. Então, veja, né? Eu sei que o intuito, né? A resposta imediata nossa é tentar auxiliar, mas sempre tem que pensar na sinalização. Dependendo do animal, não existe a condição de você tocar nesse animal. Então, acionar a Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros ou Guarda Municipal. Excelente. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Talvez o último, até pelo tempo, Lucas. Vamos lá. Então, O que é? O jacaré. O jacaré. Eu acho que o jacaré aqui tem uma... Primeira coisa, eu já sei, Bruno. Ah. Vamos ter que sinalizar, né? Não importa o que aconteceu. Sinaliza. Primeira coisa, pra evitar mais acidente, Vai que não né? tem Acho ninguém. que esse é o foco, na pista? evitar mais acidente. É na pista? Não, professor, é o seguinte. Vai que não tem ninguém num Pantanal desse da vida, mas a senhora tá chegando. Já sinalizei antes. Já sinalizou. A senhora não vai falar pra mim, esqueceu de sinalizar. Fala, não, já sinalizei, professora. Não vem com essa pra cima de mim, não. Agora, tem um exemplo aqui que eu tô pensando aqui, ó. Por exemplo, tá queimando. Tá. Tá queimando. E o animal tá enterrado, professor. O que você vai fazer? É verdade. Você vai deixar Sabe o que eu vou fazer, fogo Bruno? Eu vou ajudar ele. Eu corro, pego ele, abraço ele, desenterro e jogo na água. É isso, professor, que tem que fazer? Porque aí ele nada e vai embora. Ele nada vai embora. Eu tenho algumas dúvidas. Como que você sabe que tem um animal enterrado ali? Pô, Lucas, olha aí. Eu vi o olhinho dele. Eu vou... eu vou auxiliar. Tem uma baía e o fogo tá chegando. Tá. E ali naquela baía eu tenho não só um jacaré, mas uma população. O que você faz? Aí complicou, porque um jacaré talvez a gente consiga ajudar, Bruno. Agora uma população... Pera aí, vamos pensar rapidamente aqui. Já fico com medo. O fogo tá chegando e tem aquele bando de animais ali e você tem que fazer alguma coisa. Vamos colocar uns 300. Não vai ser tanto animal, são uns 300. Só uns 300 jacarés. só, Bruno. Você consegue dar conta de 300, 200. Bruno? Professora, eu ia fazer um barulho, jogar um monte de coisa pra esses bichos correr. Joga coisa nele. Afugentar. Afugentar. Acho que é a única coisa jogar possível. Pedra. Não esqueçam que vocês estão trabalhando com répteis. Diferente de um mamífero que tem uma condição de explosão e fuga a longa distância, o réptil não tem. Você vai causar o estresse, vai fazer com que os animais saiam, mas eles não têm condições de se deslocar em grandes distâncias. Aí eles podem, pelo contrário, perder a energia que lhe restava e o fogo consumi-los.
Isso tá claro que a gente sabe o que fazer, né, Lucas? Já sabemos fazer, então. O que faz, professora, numa situação dessa? Houve uma situação semelhante esse ano que aconteceu. O fazendeiro entrou em contato e disse que o fogo estava cercando próximo à baía, né? E qual foi a instrução? Lembre-se, o resgate técnico animal, que inclusive tá faltando ali, ó, super resgate animal. Tá faltando a palavra técnico. Olha aí. Né? Não necessariamente você precisa tocar no animal. Então, nessa situação, você pode trabalhar um grande acero ao entorno dessa baía. Evitar que o fogo chegue até a borda da baía. Você não mexe exatamente com o animal, mas você impede que o perigo chegue perto dele, né? Exato. Que foi o que esse fazendeiro fez. Ele tinha um aguado com um número X de animais ali, e aí ele trabalhou com acero o entorno, limpou bem o entorno da baía, daquele aguado, não era uma baía, era um aguado, e aí o fogo não chegou. Papo de ciência. Professor, você também coordena aqui em Campo Grande o biotério, lá na UCDB, né? Como que funciona esse biotério? Além de tudo, né? Além de tudo isso que a gente já comentou aqui, tem mais isso também, né? Tempo não sobra, né? Isso vem antes de tudo isso. Veio primeiro. O biotério vem oficialmente desde 2003, né? Olha, 20 anos já. Exato, a gente fez 20 anos esse ano. Ele foi inaugurado dia 24 de maio de 2003. E a proposta do biotério, isso, o carro-chefe é a educação ambiental. É bom explicar também o que é biotério, o pessoal de casa aí, biotério, talvez não tenha conhecido essa palavra, né? Então, biotério, né, o latim traz a informação de casa do ser vivo. Casa do ser vivo. Só que geralmente os biotérios são de roedores convencionais utilizados para pesquisa. Tá. O nosso, além de ter os roedores convencionais, né, nós temos também a parte das serpentes. Tanto as peçonhentas como não peçonhentas da nossa fauna sul-mato-grossense. E agora também a parte de animais exóticos. Então nós temos aí pitons, corn snake, dragão australiano ou dragão barbado. Que são oriundas aí do tráfico. E que são presas, né? São material apreendido aí tanto pela Polícia Militar Ambiental, Polícia Federal, IBAMA, e que acaba com a gente lá. O biotério, ele pode ser visitado pelas pessoas ou ele é para uso... Ele foi criado para ser um laboratório de produção. No entanto, a demanda de visitação aumentou desde o início, né, da sua existência. Então, sim, ele pode ser visitado, né, com agendamento prévio, que é feito pelo 33123688, que inclusive é o número do nosso WhatsApp, né? Legal. É também o Disque Resgate, então... Isso é importante. Por favor, professora, fala sobre isso. Como é que a gente entra em contato com o grupo de resgate caso precise? O grupo de resgate técnico do Pantanal, o GRETAP, ele é acionado, né, via algum das instituições. Via necessidade da população, quando geralmente chega via IMASU, via bombeiro, via PMA, que são principalmente bombeiro e PMA, são os que estão mais próximos à comunidade. A parte de remoção de animais peçonhentos das residências, né, as serpentes no caso, a gente trabalha pelo próprio biotério. Então, o 33123688, você consegue falar tanto ligando quanto mandando um WhatsApp para esse número. Muito bom. E aí a gente faz a remoção do animal ou passa a instrução para evitar, inclusive, o acidente com pessoas ou com animais da residência. Eu acho que é importante, né? A gente, como tá em um espaço... Tudo bem, a gente tá aqui em Campo Grande, tem bastante asfalto, bastante coisa. Mas é importante que a gente que mora aqui saiba exatamente como lidar com certas questões, né, professora? A característica de Campo Grande, o asfalto não quer dizer nada em relação a animais silvestres, né? A nossa cidade, ela é contemplada com muitas espécies, né? Tanto de mamíferos, répteis, aves. E a questão do asfalto para as cobras também não diz... Não restringe muito. Nossa equipe já removeu uma cascavel filhote do 2º andar de um prédio. Caramba! Né? Então, esse animal estava debaixo de um cesto de banheiro
E a moradora foi fazer a higienização, levantou e deparou-se com o animal. Nossa, até coçou meu pé aqui já. E aí a gente fica naquela questão, porque é muito importante a gente tentar esclarecer para a pessoa, não simplesmente ir lá, remover o animal e pronto, acabou. Né? A gente tem o contexto do como esse animal chegou aqui. Ué. Inclusive para a própria segurança da pessoa. E era um casal de idosos que residiam nesse apartamento. E nós chegamos à conclusão de que esse animal já tinha pelo menos 10 a 15 dias na residência deles. Como assim? Porque eles haviam visitado a filha em uma chácara. E eles vieram com uma caixa de banana, de mandioca, produtos da chácara. Sim. E estavam armazenados na área de dispensa desse apartamento. Caramba. E provavelmente o animal chegou, né? Pela localização em que esse prédio se encontra, a gente não encontrou outra possibilidade desse animal ter chegado até lá em cima. Ou seja, quando os donos da casa encontraram o animal... Ele já era residente. Não, e não sabe quem que tava mais assustado. Ele falou, não sei, eu tava ali, de repente cheguei aqui. Não, e isso aí me desbloqueou um novo medo, Bruno. Que é eu tá morando com uma cobra 2 semanas e nem tô sabendo. E a cobra com medo, então? E a cobra com medo o também. Medo desbloqueado dela também. É verdade. Não, Lucas, eu tô vendo o seu rosto, eu já tô... Não. Eu tô me segurando aqui, Bruno, mas infelizmente a gente tem que chegar ao fim da nossa conversa. E é sempre assim, né? Quando a gente tá aqui no gás, quer conversar assunto, mas uma hora a gente tem o tempo limite aqui, tem que chegar no final. E a gente gosta de terminar falando aqui que cientista, pesquisador, professor, também é gente, professor. Também é gente. Também passa um tempo em casa, assiste uma sériezinha, assiste uma novela, também assiste tem filme. Também tem pet, também sai pra viagem, também... Torce pra time de futebol. Torce pra time de futebol. Faz tudo que todo mundo faz. Então a gente gosta de terminar aqui o episódio pedindo uma indicação de algo que você viu, algo que você jogou, uma coisa pra fazer, uma atividade, seja o que for que você puder indicar. Não precisa ter nada relacionado à sua área, pode ser algo que você gosta e que você quer indicar pro pessoal aí de casa. Pedalar em Campo Grande é maravilhoso. Olha só. Ninguém tinha dado essa opção ainda. Não, essa é nova. E é bom mesmo. Tomando os devidos cuidados, né? Por favor. Mas podemos aproveitar as ciclovias e as áreas verdes aí da cidade. Excelente, nossa, muito bom. Sensacional. Já até deu vontade aqui, Bruno. Professora Paula Helena Santa Rita, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei como agradecer a senhora pelo seu tempo, sua disponibilidade e principalmente todo o seu tempo investido na sua carreira e no seu projeto. Sim. Que impacta todo mundo, toda a nossa comunidade. Então, parabéns, vida longa ao grupo de resgate técnico animal, tá? Que todas as suas metas possam ser concluídas e alcançadas e dobradas, porque a gente precisa de profissionais, cientistas, pesquisadores como a senhora. Tá bom? Eu que agradeço. É muito importante esse trabalho que vocês fazem, porque muitas vezes a gente fica escondido, né? Atrás dos papers, dos computadores e das ações. Então, muito legal. Muito obrigada pelo convite e estamos à disposição. Valeu, professora. Obrigado. Papo de Ciência. Bruno, estamos chegando ao fim do nosso 20º episódio já. Olha, preciso agradecer várias pessoas. Agradecer a você, Lucas Verão. Agradecer muito obrigado aos nossos entrevistados, né? Todo mundo que passou aqui por essa bancada. Poxa, que legal. 20 episódios já? 20 episódios já, né, cara? Não é? Quase metade do ano já. Exatamente, né? E você esteve com a gente esse tempo todo. A gente quer agradecer você também. Você também que tá acompanhando a gente, que assiste, que manda os feedbacks pra gente também, que, poxa, que sensacional a gente saber que a gente tá contribuindo de alguma forma para estreitar essa relação que acontece nos institutos de pesquisa, seja a universidade, seja, enfim, laboratório, qualquer lugar que produz ciência, e a comunidade, vocês aí que estão em casa. A nossa ideia é essa, né, Lucas? Exatamente. Que essa relação seja cada vez mais estreita para que você saiba exatamente o que está acontecendo dentro da universidade, para dar valor para a ciência que é feita onde, Lucas? Aqui, no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Que é o nosso principal foco, Bruno. Mostrar para todo mundo aí de casa que tem ciência sendo feita aqui. E ciência muito boa. Da boa. Então eu acho que esse é o nosso principal papel aqui.
E o nosso Papo de Ciência, eu acho que tá cumprindo muito bem. A gente pode falar, né? Depois de 20 episódios, tanta gente que a gente já entrevistou, áreas diferentes, pessoas diferentes. Cara, muito legal o trabalho. Sensacional, muito bom. E eu agradeço a você também, meu Muito querido. obrigado. Que coisa bela, Muito que coisa obrigado. bonita. Rasgação de seda aqui hoje. Mas, ó, pessoal aí de casa, fica aquele recado de sempre, né? Sigam a gente, Instagram, @MídiaCiência, TikTok, @MídiaCiência, YouTube, @MídiaCiência. site, MídiaCiência.com. não é @MídiaCiência? Não, aí no site é www.mediaciencia.com pra você ter acesso a todos os nossos conteúdos e mais coisas ainda, né? Exatamente, porque como- o Papo de Ciência é apenas um braço do nosso projeto. Exatamente. Tem muito Então, mais coisa sendo feita. A gente quer ter vocês aqui perto, que vocês conversem com a gente, que vocês mandem mensagens, porque Exatamente. a gente quer estreitar cada vez mais essa relação entre você que tá vendo a gente aí, ó, aqui também, né? Do lado aqui que não tá me vendo também, e o que a gente tá fazendo aqui, porque pra gente encerrar todo esse papo aqui, Lucas, é dinheiro público Sim. sendo investido para que a gente divulgue ciência em Mato Grosso do Sul. Então, Com mais do que certeza. nunca, você tem, fala, ó, o que vocês estão fazendo aí? Quero saber sobre isso, quero saber sobre aquilo. Fique perto da gente, é isso que a gente quer. Exatamente. E se você também é um pesquisador, um cientista, quer participar do Papo de Ciência, entra em contato com a gente. Ah, boa, Lucas. Entra é em isso aí. contato com a gente. E vou dizer o seguinte, última coisa aqui pra fechar o nosso episódio, que episodião, hein? Compartilhem esse episódio que foi muito bom. Pra fechar o nosso episódio, vem novidades por aí. Só vai lançar braba assim? Vem novidades por aí. Então, fiquem ligados e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau! Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência, O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.